Hello guys! Vamos agora estudar em mais uma aula de inglês o assunto Superlative Degree of Adjectives ou grau superlativo dos adjetivos. Let's go! Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar o que é um adjetivo, que é uma palavra que caracteriza um substantivo, caracteriza um ser. Então, quando eu digo beautiful, é bonito, eu estou falando de algo ou de alguém. Estou caracterizando. Tall, que é alto, também. Happy, também. Sad, também. Então, indica o estado, indica cores, indica defeitos, indica qualidades. Por que a gente tem que relembrar isso? Sempre que a gente falar de grau comparativo, grau superlativo. Porque é em torno do adjetivo que funciona. Então, vamos lá. No grau comparativo, a gente viu num vídeo anterior que a gente compara um com um. Uma pessoa com outra, uma criança com outra, um animal com outro. Mas no grau superlativo eu comparo um com um todo, certo? Eu comparo um aluno com todos os outros, eu comparo um vizinho com todos os outros e assim vai. Então, a comparação é de um para um coletivo, ok? Então, nós temos o superlativo de superiority, que é de superioridade, ou de inferiority, que é de inferioridade. Nós temos esses dois tipos. Tal qual o comparativo de superioridade, no superlativo de superioridade, a gente também vai ter a divisão de short adjectives, que são adjetivos curtos, e de long adjectives, que são os adjetivos longos, tá? Cada um vai usar uma estrutura diferente para que você faça a frase. Lembrando que os short adjectives geralmente têm uma sílaba, com algumas exceções tem mais de uma. E os long a partir daí. Como as sílabas em inglês são diferentes de português, na minha época, meu professor me ensinava, olha, mais ou menos assim, até 6 letras é curto, 7 letras ou mais é longo. E sempre deu certo, né? Então, foi um ponto de vista que eu nunca me esqueci. Então, vamos lá. Vamos começar com os short adjectives, que são os adjetivos curtos. Como eu falei para vocês, tem uma sílaba. Em alguns casos, geralmente em palavras terminadas com Y, é que tem duas. Ou, no geral, na maioria das vezes, na grande maioria, tem até 6 letras. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Mandy is the smartest student in the class. Olha, eu estou comparando Mandy, que é uma aluna, com toda a sala dela, com todos os alunos da sala dela. Então, veja aí a presença de um grau superlativo e não comparativo, certo? Então, quando eu digo que ela, smart é o adjetivo, é a característica dela. Quando eu digo the smartest, eu estou dizendo que é a mais esperta, a mais sabida de todos. Então, vamos ver a estrutura. Ó, Mandy é o sujeito. Eu usei o verbo to be, né? Terceira pessoa é o is. Eu uso o artigo the, né? Que vai dizer a mais, o mais. E na palavra, no próprio adjetivo, eu vou acrescentar a partícula est, que vai dizer que é o mais de todos, certo? Smart é esperto. Smartest, o mais esperto, a mais esperta. Certo? O complemento, que no caso, aqui tem aluna de toda a classe, para você ter um referencial de, daquele grupo, daquele coletivo com o qual eu estou comparando o Mandy. Certo? Bom, vamos agora, é sempre colocar o est? Sempre eu vou precisar colocar o est. Bom, geralmente é só o est, mas em alguns casos a gente tem coisinhas a mais, então vamos lá. Se o meu adjetivo terminar em consoante, vogal consoante, eu vou dobrar a última consoante. Eu fiz isso no grau comparativo e agora vou fazer no superlativo, certo? Então, eu tenho big, que é grande, no grau comparativo, bigger, o maior, maior. Agora eu tenho the biggest, que é o maior de todos, certo? De todos está implícito. Mas é o maior. Eu dobrei a última consoante, como também fiz na forma comparativa, certo? Então, se eu terminar em consonant, vowel, consonant,
Consoante, vogal, consoante. Se for uma palavra monossílaba, né, uma sílaba só, você vai dobrar a última consoante. Pode ser uma palavra de 2 sílabas, mas só vai dobrar se a última sílaba for mais forte, certo? E também nós temos um exemplo aqui com Y, como eu falei para vocês, ó, hungry, 2 sílabas. Geralmente, palavras de 2 sílabas com Y tem mais de uma sílaba, certo? Coincide. Então, o que é que eu fiz? Primeiro, se termina em Y, você tem que tirar o Y para ganhar a partícula. No grau comparativo, a partícula é ER, certo? Hungry, que é faminto, mais faminto. Aqui, no superlativo, a partícula é est. Além do artigo, a partícula é est. Então, antes de ganhar essa partícula, você tem que trocar o Y pelo I. The hungriest, o mais faminto, ok? Temos também as palavras irregulares, tá? Isso existe em português também, gente. Eu tenho good, que é bom. Eu não digo mais bom, nem digo o mais bom de todos, tá? Então, no vídeo que a gente viu sobre o grau comparativo, a gente viu que good, por exemplo, o grau comparativo fica better. Pode ver que a estrutura é completamente diferente. Por isso que eu chamo irregulares, certo? Bom, no comparativo, um com o outro eu digo better, melhor. Fulano é melhor do que ciclano. Ou tal comida é melhor do que aquela. Agora, se eu for falar no grau comparativo, comparar um com um grupo, eu vou dizer the best, ok? Eu vou usar the best, já já a gente vai ver alguns exemplos. Então, bad, que é ruim, eu tenho the worst, o pior. Pior, o pior, certo? Little, que é pouco, pequeno. Eu tenho menos no comparativo, the least, o menos, o menor de todos. Far, que é longe, eu tenho essas duas formas, farther ou further, certo? E aqui eu tenho the farthest, the furthest, certo? O mais longe, o mais distante. Old, que é velho, eu tenho older ou elder. Vê só, older é quando eu comparo qualquer pessoa em relação à idade. Mas se eu comparo irmãos, eu uso elder, certo? Eu uso elder. Mesma coisa é aqui, the oldest, o mais velho. Quando eu vou me referir à comparação de irmãos, ou então de grupos de irmãos, que aqui na verdade é um com vários, então eu uso the eldest. Entre todos os irmãos, fulano is the eldest, é o mais velho, tá? Então eu tenho much, que é muito, no grau comparativo eu tenho more, que é mais, e aqui no superlativo the most, o mais, o maior, certo? Many também, que é muito para coisas contáveis, enquanto much é incontáveis. Eu tenho more também no grau comparativo, no superlativo the most, também, o mais, o maior, ok? Então essas são palavras irregulares que não vão seguir aquela regrinha que eu dei para vocês no começo, ok? Bom, vamos agora para os long adjectives. Os adjetivos longos, 2 sílabas ou mais, ou a partir de 7 letras. Você não vai utilizar o est no final do adjetivo, certo? Inclusive, eu acho até mais fácil, antes do adjetivo, simplesmente olhou, viu que ele é longo, antes dele você coloca a palavra the most, certo? The most. Annie is the most incredible person I've ever met. Então, Annie é a pessoa mais incrível que eu já conheci, tá? Quer dizer, de todas as outras pessoas, Annie é a mais incrível, certo? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa fórmula. Eu tenho o sujeito, que é Annie. Eu tenho o verbo to be, is, nesse caso, concordando com Annie. Eu tenho the most, que é o mais, a maior, e assim vai. O adjetivo da frase e o complemento, que é o contexto daquilo com que eu estou fazendo comparação. E nós temos o mais simples, o mais tranquilo de todos, que é o inferiority. O inferiority não interessa o tamanho do adjetivo. Não importa, a fórmula é única. Se você quiser dizer que é o menos ou o menor, o menos de todos, você vai usar the least antes do adjetivo e prio, só isso. Mas vamos dar uma olhadinha na nossa fórmula, né? Então, Tom é o sujeito, o verbo to be is, que é concordando com Tom, Tom é. Aí eu uso the least, que é o menos, uso o adjetivo em questão, que é intelligent, e o meu contexto, né? O complemento, of all my friends. Quer dizer, Tom é o menos inteligente de todos os meus amigos. Eu estou comparando Tom com todos os amigos e estou
Constatei que em relação a essa característica, intelligent, que é inteligente, ele é o mais fraquinho de todos, ok? Let's practice. Vamos lá. Angela is the best friend I've ever had. Então, Angela é a melhor amiga que eu já tive. Então, a melhor amiga. Eu estou fazendo uma comparação de superioridade, eu estou exaltando Angela ou eu estou diminuindo Angela? Muito fácil, né? Superiority. Próximo. Manny is the least tall man in all this neighborhood. Quer dizer, Manny é o homem menos alto de toda essa vizinhança. Então, se ele é o menos, eu tenho um comparativo aí de inferioridade, certo? Emily is the shortest girl of the entire building. Eu estou comparando Emily com todas as garotas do edifício dela. Tem que ter um conhecimento de vocabulário para poder entender o contexto, tá? Então, the shortest girl, eu tenho o quê? Um grau superlativo de superioridade adjetivo curto, superioridade adjetivo longo ou inferioridade, né? Então, o artigo a gente tem em todos, mas o est a gente viu que é uma partícula que a gente utiliza ao final de adjetivos curtos. Em que forma? Na forma de superioridade. Ok? I hope you had enjoyed the class. See you next class. Bye bye.